No ar, o Pod-K. Começar com um kkk, né? Aquele kkkzinho bonito. Nosso Pod-K no ar, Rânia Moras, bem-vinda, prazer te ver aqui. Olha só o que a política faz, né? Reunindo a gente em mais um projetaço, Rânia. E que projetaço, porque aqui, nesse primeiro dia, nessa estreia do Pod-K, é claro que a gente tem esse convidado especial que a gente quer mostrar para vocês, a gente quer desnudar. Exatamente. O Keniston Braga. O que é desnudar? Diz lá. Não é um nude. Não é um... Keniston Braga, bem-vindo. Muito obrigado. Campanha produz isso, né? Nos reaproxima em torno de projetos importantes que são elaborados para serem executados durante 4 anos. Tem a Rânia Moras, Demerval Moreno. É uma galera grande, viu, Keniston, que está te apoiando, o pessoal da rádio. Grande, sim, e muito me orgulha isso, porque isso são relações que são produzidas ao longo do tempo. Não são coisas que surgiram para fazer uma campanha, para criar uma relação profissional, não. A nossa relação é muito mais profunda, né? Ela tem nuances muito mais importantes do que isso, talvez. E tá com vocês, tá com todos, eu acho que outros vão passar por esta bancada muito em breve, mas abrir este Pod-K, que pode tudo, viu? Aqui pode tudo, pode vir, pode mandar, pode pedir, pode chorar, pode sorrir, pode ser feliz, é isso que nós vamos buscar aqui nesse Pod-K. Keniston, quando se fala de linguagem de internet, tem essa história do K, né? Tem gente que tem não sei quantos K. Você já começou com um K, que é você mesmo, né? Olha, a busca, né? A busca incessante por seguidores, que é um objetivo de quem atua nas redes sociais, de verdade tem isso. Eu tenho 1K, 2K, 3K. O Keniston já entra com 1K, galera. É o K de Keniston. E é bom que a gente diga que tem uma galera de profissional de rádio aqui, de Parauapebas, que resolveu Rânia, tem de outros lugares também, viu? Não, digo assim, que se reuniu aqui no Pod-K para criar esse programa, porque a gente acredita no teu diferencial, Keniston. A gente realmente vê que tu és o único candidato a deputado federal na região que tem condições, que está preparado para enfrentar, que vai ser um desafio bem grande, né? Sim, sem sombra de dúvida. E talvez esse rótulo do preparo, de ser um preparado, eu busquei isso, gente. Isso não aconteceu por acaso. São 55 anos, muito mais da metade da minha vida vivida nesse meio. Tem 18 anos em Parauapebas. E a partir dessa relação com Parauapebas, eu acabo descobrindo as potencialidades da região, me interesso por isso, vou buscar a informação precisa, vou buscar o que de verdade a gente precisa fazer para que essa região rica seja cada vez mais desenvolvida. Então é isso que eu estou buscando aqui, é isso que eu vim fazer aqui. E usar toda essa qualificação, usar todo esse aprendizado que foi absorvido ao longo do tempo, e condensá-lo num único projeto de uma importância gigantesca, que é o mandato de deputado federal. Agora, Keniston, tudo isso começa lá muito atrás, né, já que você está falando de idade, mas muito jovem, adolescente, você já estava nas entranhas do poder público, trabalhando nos bastidores, e agora você vem aqui para os holofotes, vira vidraça, vira alvo, inclusive, de questionamentos, vira alvo das críticas, das avaliações e, claro, também dos elogios, das boas perspectivas. Para contar um pouquinho disso, Keniston, como é que tudo isso começa lá atrás e, de repente, para chegar até aqui, para todo mundo entender que o Keniston não está surgindo do nada. É um cara com um lastro, uma estrada, uma trajetória. Tem pão de Parauapebas, inclusive, né? As pessoas pouco conheciam esse lado do Keniston. Eu digo que eu estou vivendo o outro lado dessa moeda. Eu digo que eu tinha 2 desafios, né, no início dessa jornada. Uma era escrever uma folha de papel em branco, lá fora de Parauapebas, e outra reescrever uma folha de papel já escrita, né, em Parauapebas, porque eu precisava mostrar essa minha habilidade, essa minha possibilidade dessa relação mais próxima das pessoas, utilizar tudo que eu ensinei os outros a fazerem. Eu sempre disse, você precisa fazer dessa forma, vai ser assim, assim. Nas coordenações de campanha, nos bastidores dos grandes projetos políticos, dessa vez era comigo. Então,
foi um desafio no início, mas eu vivi muito tempo no meio público, vivo há muito tempo no meio público, no meio político, né? Não dá para não ter aprendido que isso é expor a tua imagem, que essa exposição que você tem que enfrentar durante uma candidatura, você precisa conviver com isso. E existem as pessoas que fazem bom uso disso e aquelas que utilizam, aquelas que não têm conteúdo, que usam as armas rasteiras, que não conseguem apresentar nenhum tipo de projeto. O único projeto que tem é desconstruir a história e a vida das pessoas. E isso acontece, mas eu estou preparado para isso sim. Me preparei a vida inteira. Te imaginaste nessa situação por algum momento? Não é que eu nunca quisesse, eu nunca pensei nessa possibilidade. Eu nunca encarei isso de frente, porque eu sempre encontrei pessoas, eu sempre enxerguei, sempre consegui, graças a Deus, com muita clareza, com muita luz, enxergar algumas pessoas que poderiam assumir esse protagonismo. Eu sempre vi na política, continuo vendo, tenho certeza que não vou deixar de ver, esse instrumento de transformação. E sempre lutei para que esse instrumento estivesse nas mãos corretas, que eles fossem utilizados por pessoas que deveriam promover essa transformação. Eu tenho dito isso e vou repetir. Existem pessoas que não têm outra oportunidade na vida, né, de estudar, ou de ter um tratamento de saúde, de poder conquistar um primeiro emprego, se não tiver uma gestão pública equilibrada. Se não tiver, a partir da execução de um mandato, como o mandato de deputado federal, que é esse que a gente está buscando, um direcionamento voltado para essas pessoas. A gente precisa diminuir essas desigualdades sociais. E eu sempre enxerguei na política esse instrumento. Quando ela é utilizada de maneira correta, e tem vários bons exemplos aí, mundo afora, ela revoluciona, ela traz uma participação positiva do ser humano no meio do convívio social. É isso que me move dentro do processo político. Foi por isso que eu comecei muito cedo. E aí, respondendo a tua pergunta, né, meu irmão? Eu começo aos 17 anos, né? Eu começo a militar politicamente aos 17 anos, no Amapá. Minha primeira filiação partidária foi no Partido Socialista Brasileiro, no PSB de João Alberto Rodrigues Capiberi. Me honra muito ter participado dessas fileiras. Um grande político brasileiro, foi exilado. Acho até que ele é candidato. Eu estou um pouco distante da política, desse ambiente político do Amapá. Mas estive com o Capim na prefeitura, estive com o Capim no governo do estado, aprendi muito convivendo naquele grupo. E lá começa tudo isso. De lá, a partir dessa atuação política, que é fundamental, a gestão se estabelece a partir do resultado de uma eleição. Então, a partir do participar neste processo político, eu acabei tendo espaço dentro de governos que me proporcionaram começar a amadurecer, começar a criar capilaridade para chegar onde eu cheguei. Lá no Amapá, eu fui secretário-geral da Junta Comercial, fui chefe de gabinete desta mesma junta também. Tive um momento onde eu fui representante do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, do INPI. INPI é onde se registram as marcas, depositam as patentes, é uma autarquia do governo federal. Mas ele resolve, a instituição INPI resolve criar postos avançados em todo o território nacional, nas capitais. E lá no Amapá não foi diferente, o governador me solicita, eles solicitam um servidor e o governador me indica para assumir essa responsabilidade. Foi um grande aprendizado, é uma instituição que equilibra muita coisa, né? Nós temos uma mente inventiva aqui no Brasil que é um negócio impressionante. E a gente precisa proteger essa propriedade intelectual. E é através do INPI que você consegue ter isso, né? Isso vale muito, isso é muito importante. E depois de toda essa trajetória lá, casamento, família e tal, surge de uma maneira totalmente inesperada para o Apebas. Posso te cortar só um instantinho de perguntar uma coisa aqui? Toda hora. A tua vida agora nessa campanha tá assim super mega movimentada. A mulher não já pediu a separação, não, menino? Porque eu imagino. Eu acho que pra quem não já sabe, pensou quem está perder esse casado, voto? tem 4 filhos. Quanto tempo casado? Eu tenho 29 anos de casado. Oi. Deixa eu te falar uma coisa aqui, Rani. Eu acho que já não há mais tempo para esse pedido de separação. Eu acho que a coisa já enraizou de uma forma, e essa convivência comigo sempre foi neste meio,
Dizer que gosta, não gosta não, acha ruim. Ela, os filhos, os amigos, porque quando a gente se envolve em projetos como esse, a gente se distancia, não tem como, né? Eu tenho andado mais que notícia ruim, como diz no popular, tenho andado mais que notícia ruim. E isso causa esse distanciamento, causa essa separação temporária e momentânea. É muito tempo longe da família, né? Mas eu acho que eles já entenderam que foi Deus que me deu o dom. E que eu preciso desenvolver esse dom em benefício das pessoas. O que eu faço é com esse objetivo. E como eles sabem que esse objetivo é um objetivo nobre, eles acabam compreendendo e superando a minha ausência. Agora, Cristo, você fala que anda muito, corre muito, né, uma agenda externa, além da família, muito grande. Para a gente ter uma dimensão disso, esse estado ele é um país. Né? São mais de 140 São municípios. 144 municípios. Cara, você está em todos. Sim, graças a Deus conseguimos ir a todos os municípios e falar com as pessoas. É fundamental, eu disse, olha, eu fui em lugares, para vocês terem uma ideia, em vilas rurais, que as pessoas duvidaram que eu era candidato a deputado federal. Porque já afirmaram, nunca, no período de toda a nossa existência, nenhum candidato a deputado federal pisou aqui. Sempre vieram os assessores com os seus materiais, nos convidando para trabalhar e pedir voto para eles. Pessoalmente, nós nunca tivemos. Então, ouvi isso por vários momentos. Mas isso é uma coisa que tem muito a ver comigo. Isso está intrinsecamente ligado à minha atuação política. Quanto mais eu puder ouvir as pessoas, quanto mais eu puder contar para as pessoas o que eu penso a partir desse processo, eu tenho uma necessidade extrema de fazer as pessoas refletirem sobre a importância do processo político, sobre a importância da política nas nossas vidas. Então não há como fazer isso à distância, não há como fazer isso através de interlocutores. Ainda bem que agora tem até o podcast, né? Ainda bem. Até o podcast vai poder levar para essas pessoas, já que não há mais tempo suficiente para estar em todos os lugares, como eu estive durante esse 1 ano. Então o podcast vai fazer isso e vocês vão me ajudar a olhar nos olhos das pessoas através da lente das câmeras. Que ótimo, porque a ideia é justamente levar o programa para todo o Pará, porque como o Demerval falou, é um estado de dimensões continentais. Sim. E aí é importante que nesse primeiro programa agora, Kenisto, a gente diga o seguinte, o Kenisto, ele foi... já dirigiu o Departamento de Arrecadação Municipal, DAM, ele foi secretário municipal da Fazenda e promoveu ali uma política fazendária que mudou muito para Parauapebas e, ao final, ele foi secretário especial de governo. Então, a gente vai ter muito o que falar durante todo esse programa, porque nós temos Cidade de Igualdade. Quero dizer que Igualdade, Florindo Mundo. Por isso que hoje eu vim de rosa, porque através das políticas, por meio das políticas feitas pelo Kenisto, nós temos hoje em Parauapebas vários programas maravilhosos de empregabilidade para as mulheres. A gente tem que te dar o parabéns, né? Muito obrigado, sim. Existem projetos já em andamento, existem projetos que já são copiados por cidades de outros estados, né? Projetos que foram produzidos aqui. Quando eu saio daqui, e vou dizer que a experiência vivida em Parauapebas serve de base para que eu possa desenvolver este projeto político que é da candidatura de deputado federal, eu estou falando a verdade. Parauapebas é um grande exemplo para o resto do estado. Que o prefeito Darcy, no seu 4º mandato, e é muito importante a gente frisar isso, esse 4º mandato dá a este grupo, dá ao prefeito Darcy uma maturidade para desenvolver essa cidade com características que são fundamentais para o futuro. São coisas que estabelecem. Nós todos sabemos que a nossa matriz econômica é a mineração. E pela condição de ter um prazo de validade, a gente precisa preparar a cidade para esse pós-mineração. E é isso que vem se buscando. É muito importante que esse pensamento, porque governos são transitórios, né? É muito importante que esse pensamento seja um pensamento daqui. Que todas as pessoas que venham suceder o prefeito Darcy, que atuem dentro do processo político, enxerguem essa necessidade. Existem muitos maus exemplos a serem seguidos no Brasil da mineração. Cidades que sucumbiram lá na nossa Serra do Navio, por exemplo, lá no Amapá, que era um negócio, eu quando garoto, tu ias pro carnaval lá, hein? muito queria ir ao Baile das Flores, né? Ver as meninas, eram muito bonitas as meninas que moravam lá. E aí a gente
ia para um lugar assim, a gente parecia que não estava no Brasil. Por quê? Porque tinha toda uma arquitetura americana naquela cidade. A vila, né? E hoje é uma cidade quase fantasma. É um município, mas com condições muito precárias de sobrevivência. Então, mas foi abandonado completamente ali. Foi abandonado. E a gente precisa usar esses maus exemplos a nosso favor, né? Olhar o que não deu certo e produzir o que pode dar certo. Agora, então tem um detalhe que eu acho interessante quando a gente coloca toda essa experiência de Parauapebas, todos os programas planejados e desenvolvidos e que fizeram Parauapebas viver uma nova história. Quando a gente pensa em levar isso para Brasília e discutir um estado do Pará com todas essas possibilidades também de se implantar projetos, programas como os que foram colocados em Parauapebas, como você bem disse, que é um exemplo do que pode dar certo, eu fico pensando aqui o seguinte, né? Você sempre foi o cara que liderou dentro das administrações os departamentos dos quais você era titular, e você vai para uma Câmara Federal onde você depende de mais de 500 vozes que muitas vezes se contrapõem a um projeto apenas para minar a força de uma representatividade. Né? Mas porque nossa bancada no Pará são só 17 deputados federais, é uma pequena para o tamanho do nosso estado. Quando se fala dos deputados federais, existem as diferenças. É diferente de senador, né? Que senador, todo estado tem 3, mas deputados federais, as bancadas são distintas. Olha, primeiro você precisa saber o que quer, né? Você precisa chegar lá chegando. Você precisa se impor. Apesar de ser a primeira experiência, né, eu tenho certeza que eu vou ser o teu deputado federal, mas eu tenho relação com muitos políticos do Brasil afora. Só para ter uma ideia, eu produzi a primeira campanha e a segunda campanha do ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Eu atuei na campanha dele de vereador e na campanha dele de deputado federal. Hoje senador, está até concorrendo à reeleição. Uhum. E estive nos bastidores de outras campanhas, convivi ativamente com essas pessoas já como mandatários. E não é que eu vá chegar lá dizendo assim, o que é que eu tenho que fazer aqui? Não, eu vou chegar chegando. E quando eu falo chegar chegando, há uma necessidade de você saber o que você quer. Dizer que em 4 anos de mandato, Kennedy, tu vai promover uma verdadeira revolução, isso seria mentira. Isso não teria como isso. Mas se você começa a pegar esse quebra-cabeça, peça por peça e montar, eu entendo, e aí são as falas do governador Helder que eu admiro muito e vou reverberar. Nós precisamos utilizar o poder político, o processo político para desenvolver o nosso Estado. Nosso Estado tem uma representatividade importantíssima, uma representatividade econômica dentro do cenário nacional. A gente precisa fazer ele ser desenvolvido. Quando a gente fala que ele é o segundo Estado de extensão territorial, mas nós temos 144 municípios. Nós temos poucos municípios com uma extensão territorial como essa. Talvez essas distâncias provoquem esses problemas todos que a gente tem. Então a gente precisa pontuar, né, o que é necessário, basicamente, prioritariamente, para o Marajó encontrar o rumo. O Marajó é uma grife, né? O Marajó é uma grife internacional. Uhum. Adoro. A gente precisa também, amo o Marajó. As belas praias, aquele povo acolhedor, aquela culinária maravilhosa. Até de búfalo já andei lá. Eu também. Então, lindos bichos. É muito importante que a gente entenda isso. Por isso que eu quis andar em todo o estado. A gente entenda e junto com aquelas comunidades, junto com as pessoas que produzem política em cada uma delas, você possa debater e encontrar paulatinamente, passo a passo, o que precisa ser feito para transformar aquela realidade. Não é chegando com ideias mirabolantes, vamos abraçar o mundo. Não é isso. É buscar. E eu sou um entusiasta da geração de emprego e renda. Nós temos várias potencialidades, vários produtos produzidos naturalmente ou produzidos a partir da habilidade humana que podem ser verticalizados nas nossas próprias regiões. A gente precisa atrair o investimento do capital privado para que através desses investimentos a gente possa gerar renda e gerar emprego. A economia aquecida, a base do aquecimento da economia está aí. Se eu gero emprego, se eu coloco dinheiro na mão da população, eu vou gerar consumo que vai gerar necessidade da produção
E aí a gente vai desenvolver, sim. Isso, o resto vem tudo na esteira disso. Keniston, para quem te conhece, para quem te acompanha, por exemplo, eu já estou imaginando o Keniston lá na Câmara dos Deputados, né? E para quem te conhece, sabe... Deus te ouça, Rani, amor. Amém, amém. A gente sabe perfeitamente da Se tua... depender do seu voto, já está, né? Todos. E da família. Exatamente. Né? A gente sabe... minha general eleitoral, viu, gente? Não é cabo, não, general. A gente sabe dessa tua capacidade diplomática, né? E a gente sabe que tu vais ser capaz de se conciliar não apenas na bancada do Pará, que é pequena, mas também entre as bancadas dos outros estados. Necessário, isso é necessário, Rani. Né? Que é mais uma razão para você votar no Keniston. Porque ele tem essa capacidade técnica, intelectual, diplomática. Então, qual seria, por exemplo, chegando lá na Câmara, qual seria o teu primeiro passo? Dois sentimentos que você não pode ter, 2 comportamentos que você não pode adotar, eu acho, num lugar como esse. Primeiro é a timidez. Segundo é a arrogância. Eu não sou tímida, mas eu estou nervosa aqui. Deixa eu aproveitar, Keniston. Há um slogan, né, que foi cunhado para essa campanha, que é a nossa voz lá em Brasília. Isso. Então, mais do que o desafio de ser um candidato, de ser eleito, é não se tornar invisível dentro daquele mundo. Como O Darcy, Então, essa Darcy ser essa chega lá e voz some. é do cacete, né? O Darcy usa muito isso e é verdade, isso acontece. Lá em Brasília, dentro da Câmara Federal, tem o alto clero e o baixo clero. Sim. Como é que é distribuído isso? É aqueles que conseguem se posicionar melhor, que vêm de bancadas mais fortes, que vêm de partidos mais fortes, que conseguem se aglutinar, e aí eles vão ocupando espaço. Porque a distribuição em vários aspectos, tanto do processo das emendas, como do processo da participação efetiva dentro da gestão de órgãos federais, está atribuída a isso. Ao tamanho que você tem, ao tamanho que a tua bancada tem, ao tamanho que o teu partido tem. Então eu acho que a princípio é chegar a olhar esse cenário e descobrir qual que era o melhor caminho. Não tem uma receita pronta, né? Até porque a casa se renova a cada 4 anos. Não se renova totalmente, mas se renova parcialmente. Então, a partir dessa renovação parcial, você tem que entender onde é que você vai estar. Quem é você nesse jogo do bicho? Qual bicho é você? Então, a partir de você entender isso, você começa a atuar. E atuar buscando fazer valer o que você disse aqui. O que o Keniston disse? Que eu quero ser a voz do meu estado, eu quero ser a voz das pessoas que moram aqui no meu estado. É isso que eu vou buscar ser lá. Fazendo assim Não é só a voz que fala, tá? Sim, a voz que comanda o corpo, que comanda a mente, que vai dizer tudo para poder atuar, que vai atuar. Tudo se comunica, né? Agora, fazendo assim uma lupa fechadinha, Parauapebas é um selo nessa história de chegar lá, é o cara de Parauapebas, porque você, de certa forma, foi muito influente em preparar Parauapebas para ter uma representatividade. Não houve em nenhum momento na história que a gente saiba que Parauapebas tenha sido uma representação de vergonha, de menosprezo para ninguém. Já tivemos bons representantes lá e todo mundo fez o seu papel. Bel Mesquita, né? Que nos representou muito bem lá em Brasília. Hoje, mas isso é transitório, nós sabemos. Mas hoje, quando se fala de Parauapebas no Brasil, é uma outra história, é uma referência. Parauapebas como gerador de emprego, Parauapebas como a capital do minério, Parauapebas como o Prozap, que hoje é um exemplo para o Brasil inteiro. Então, há muitas referências que eu tenho a impressão que isso, de certa forma, contribui para essa chegada. Meu irmão, antes de mais nada, eu me orgulho de ser paraense. Eu sou paraense, da minha querida e amada Abaetetuba, que eu defendo com unhas e dentes. Mas essa pluralidade das minhas passagens por esses lugares, Macapá, Abaetetuba, Parauapebas, me dá essa tranquilidade para me manifestar a respeito desse assunto. O que se fez e o que se produziu aqui a partir das gestões comandadas pelo prefeito Darcy nos dá esse rótulo. E nos dá esse rótulo e não tem nada de errado nisso, não tem demérito nenhum. O que a gente produziu aqui foi extremamente satisfatório, está elevando o nível. As pessoas começam a olhar para essa cidade de uma maneira, opa, o que está se fazendo lá? Mas isso aconteceu em alguns outros lugares, né? Paragominas foi por muito tempo um destaque dentro
do nosso estado, em excelência de gestão. E o que a gente vem produzindo aqui talvez eu leve esse rótulo por ter participado ativamente desse processo, por ter sido, como a Rânia disse, secretário de Fazenda num momento muito difícil do município, onde eu, junto com minha equipe, conseguimos elaborar um plano que reergueu economicamente o município e nos deu condições de hoje termos projetos aí como Prosap, como PMI. Essa coisa é fundamental. Então essa participação eu levo ativamente rotulada, carimbada em mim, mas levo com muito orgulho. Nós estamos falando de coisas boas, não estamos falando de coisas negativas. Sim. O que se produziu aqui serve de exemplo lá fora. E o que se produziu aqui em todo esse período que eu estive aqui, tem a minha participação, tem a minha digital, tem o meu DNA. E tem uma perguntinha, assim, ainda em relação à Câmara dos Deputados, caso tu sejas eleito, e vai ser eleito, se Deus quiser, como é que Muita vai ser a fé, né? relação? A gente não sabe quem vai ser eleito presidente, né? Então, a gente sabe também que os deputados, para trazerem benefícios, projetos, recursos para o seu estado, ele tem que ter aí mais ou menos uma boa relação com o presidente, seja ele quem for. Sim. Temos as emendas impositivas, que são aquelas emendas que o presidente ele tem que liberar para todos os deputados. Afora isso, já pensaste assim, como é que vai ser essa relação? Eu me considero um político maduro, né, que entende isso. Por isso foi muito bom, talvez, eu ter retardado a decisão de ser candidato, de me tornar um legislador. Porque essa trajetória toda dentro do executivo me fez enxergar os dois lados. Enxergar como é que um vereador, um deputado enxerga o prefeito ou o governador. E como é que um deputado federal deve enxergar o presidente da República. Primeiro, depois que os palanques estão desmontados e se escolhe uma pessoa para ser o governante, ele é governante de todo o país. Ele não é governante de uma meia dúzia. Eu tenho dito e vou reforçar. Tenho o maior receio de radicalismo. Porque para mim o radicalismo cega, ele faz você enxergar numa única direção e num único sentido. E eu sempre analiso, não é de centro, eu analiso a partir de um ponto de vista da coerência. Existem pessoas boas produzindo, tanto de um lado quanto de outro. E a gente precisa tirar a essência de tudo isso a nosso favor, a gente precisa usar isso a nosso favor. Então, essa pergunta é uma pergunta recorrente, tá? Todo mundo acha que vai me colocar em calça curta, né? Vai me pegar de calça curta, porque ficam querendo saber se eu sou Bolsonaro, se eu sou Lula, se eu sou... Esse primeiro turno eu vou logo afirmando. Eu tenho uma candidata a deputada, a presidente da República, que é a senadora Simone Tebet, meu partido decide ter, e eu acho que foi uma decisão acertadíssima. A senadora Simone Tebet tem grandes entregas a esse país, através do Senado Federal. Então eu acho que daria sim para o Brasil refletir sobre ter uma mulher como a Simone Tebet na presidente da República. Então o meu primeiro turno está voltado a ajudar a eleger Simone Tebet. O segundo turno, com certeza, você acabou de profetizar, e eu acredito, serei deputado federal, eu vou fazer uma análise, e o voto é nosso, né? O voto é uma coisa muito pessoal. Mas a partir da minha eleição, como profetizado por você, eu tenho que usar toda essa coerência. Não existe você fazer uma oposição insana, que só critica, que só aponta defeitos, que usa de artifícios ruins, condenáveis, para tentar desestruturar, para tentar desconstruir uma imagem. A gente precisa entender que nós moramos num país democrático. E também que existem falhas e acertos. Então, na condição de opositor, se for o caso, ou de situação, eu preciso contribuir. E a contribuição vem a partir da relação madura, onde eu digo, olha, isso não deveria ser assim, isso poderia ser assim. É isso, é fazer, apontar de verdade o que a gente considera estar errado, mas na sequência dizer, olha, a minha ideia é que isso fosse assim, e aí criar uma relação, criar um debate para construir. Porque esse tipo de oposição cega, insana, sem conteúdo, nada acrescenta, só destrói. Cândido, essa sua fala vem muito de encontro a uma perspectiva, uma ideia que a gente tem do cara dos bastidores que chega agora para os holofotes. Você sempre
foi o cara que arregimentou, que trouxe para dentro, que puxou para as campanhas de quem você ajudou a eleger o máximo de gente, de todos os jeitos, de todas as cores, de todos os tamanhos. Agrega, né, Demerval? Sempre, foi muito agregador, muito pacificador, muito sereno. E essa fala mostra o cara que você é. Muita gente tem o Kênisto como aquele cara durão que precisa ser porque está lidando com assuntos muito delicados dos municípios, das administrações, mas está aqui um cara que muitas vezes nas redes sociais eu vi ali alguns ataques e as pessoas dizendo, não, você não conhece o Kênisto, o Kênisto que eu conheço, o Kênisto que a gente tem proximidade é um gigante de um coração enorme, né? E é isso que o podcast vai mostrar ao Eu acho longo que desse mês essa todo. Pegada Olha, primeiro, a configuração da nossa convivência em sociedade, ela nos exige adaptar a determinadas situações. Você tem que ser duro quando tem que ser. Você não pode ser frouxo quando tem que ser duro. Você não pode ser... você tem que ser sempre verdadeiro. Você tem que manifestar a partir do que você está sentindo, a partir do momento que você está vivendo. E é dessa forma, agregar. O processo político ele exige isso. Ele exige que você faça esse exercite isso. Que você chame as pessoas. Não existe assim, ó, tu é obrigado a ir comigo ou eu vou te convencer. Não. O convencimento vem a partir desta discussão, do debate. Eu me orgulho muito de ter reunido em todos os processos políticos pelos quais eu passei, de estar nos bastidores, produzindo essas campanhas, ter conseguido reunir o que há de melhor dentro da política. Por aí, vamos falar de Paraupebas, o que há de melhor no meio político de Paraupebas. A eleição passada foi um grande exemplo disso e vocês foram testemunhas disso. Nós tínhamos uma configuração de 216 candidatos. Os nossos adversários, quem tinha mais, tinha 23. Então, isso é uma prova incontestável de que o que a gente tinha naquele momento como projeto político a ofertar para a população de Paraupebas foi muito mais bem entendido. Foi muito melhor absorvido por um grupo maior. E política é assim. Política é reunião, é congregar, é juntar, é arregimentar. E isso eu sempre fiz, mas fiz a partir do diálogo. Elabora-se projetos... e debate-se projetos e depois executa-se projetos. Debate de ideias, né? Sim, porque política é isso. Tem gente que parte para agressividade. Quem não tem conteúdo, não tem o que dizer, não tem a maneira como manifestar a sua potencialidade, ele utiliza dessas armas, atacando. Agora, conta uma coisa pra gente, campanha. Tu sempre pareceu tímido. A campanha tá te ajudando a ficar assim mais desenvolto? Ou tu não és tímido? Não, tímido eu nunca fui. Sério? Eu nunca fui tímido. O que eu era mais contido, né? O Demerval disse agora, por causa das posições que eu ocupava, eu precisava me reservar um pouco mais. Mas nunca fui tímido. E o exercício, a necessidade, né? Eu sou um bom aluno. Eu tenho um professor aqui em Paraupebas que é um mestre, que é um gigante, que é um pós-graduado, que é o Darcy. Quando eu estou com alguma dúvida, telefone celular. Oi, meu amigo Darcy, tudo bem? Como é que eu devo me comportar em determinada situação? É um cara que eu tenho uma admiração, é um ser humano fantástico, um gestor daqueles de deixar inveja em quem não tem conteúdo. Quantos anos já de amizade? 18 anos. 18 anos. Vamos fazer 18 anos. Muito aprendizado, mas aí tem uma reciprocidade, né, Kênisto? Tem, eu acho que, assim, Deus coloca as pessoas na vida da gente, não é assim pra gente, tá aqui, eu vou te apresentar o teu melhor amigo. A vida de Deus apresenta pessoas pra gente, a gente precisa construir, utilizar esse momento da apresentação, esse unir, para construir relações sólidas. Relações de respeito, de reciprocidade. Então, graças a Deus, foi isso que eu construí ao longo do tempo com o Darcy. Primeiro, a partir dessa relação profissional, depois nos tornamos pessoas muito próximas do ponto de vista pessoal. O Darcy eu sou um conselheiro do Darcy, o Darcy é um pouco conselheiro meu, quando a gente está ali com os problemas com os filhos, com problema com outras amizades, e também somos parceiros quando se trata da gestão, quando se trata da política. A gente sofre, às vezes, quando as coisas não funcionam, não saem como a gente imagina.
Mas o balanço, o saldo é muito positivo dessa relação. Nós temos bons momentos e somos muito felizes com isso. Eu tenho certeza que ele diria a mesma coisa. A gente acha o Darcy muito preparado para as críticas, para os ataques. Tu estás preparado? Não. Já vem sofrendo esses ataques? Não existe entrar e participar desse meio e não se preparar para isso. Porque, como eu disse, quando a crítica vem no sentido de apontar uma falha que você está cometendo, porque não adianta dizer, nós vamos cometer falha todo dia aqui, chefe. Você tem que Não ter tem como fugir. couro de jacaré com K. Olha, Então entendi você outra precisa- coisa, viu? Jacaré com K. Você precisa entender isso. É ruim quando a crítica vem nesse sentido, sabe? Aquela crítica que parte para Destruição. a pessoalidade, que busca produzir coisas que não são verdadeiras, usa do xingamento, usa de uma coisa rasteira para tentar se sobressair. Aí é ruim, isso Fake machuca. news deve bombar nessa campanha. Toda hora, né? toda hora. Todo Kirsten. momento. Isso machuca, mas estou preparado. E se a crítica for no aspecto de melhorar o meu desempenho, ela sempre será bem-vinda. Não tenha medo, faça. Essa eleição, ela tem dois aspectos, né, para você, imagino eu, você que vai responder isso. Uma é quebrar uma linha do tempo que há muito não se tem um representante de Parauapebas, especificamente na Câmara Federal. E o outro é um concurso de quase 10 mil candidatos para 500 e poucas vagas, né? Sim, olha, várias pessoas são importantes nessa trajetória, eu falo no ambiente político. Uma delas é o prefeito Darcy. O prefeito Darcy é o primeiro a me chamar e dizer, Kenston, nós precisamos de um representante. Não é assim, nosso grupo quer um deputado federal. Não, nós precisamos de um representante. Nós, que ele diz, é Parauapebas, região sul e sudeste, região do Araguaia e o Pará. Então ele teve uma importância fundamental em abrir meus olhos para isso, porque, como eu disse, eu nunca pensei nessas possibilidades. Então eu sempre fui meio travado quando a decisão era uma candidatura. E ele me abre os olhos para essa importância. E associado a isso, ele diz, olha, eu considero que você está muito preparado para essa tarefa, para essa missão. E eu vou lá e abraço. Mas, olha, nós já tivemos uma deputada federal, né? A deputada Bel Mesquita nos representou muito bem, ex-prefeita Bel, e foi uma das pessoas com as quais prefeita, e aí? Como é que foi ser deputada federal? Como é que a senhora... Ela me contou das suas dores, das suas alegrias que foi estar lá e também acrescentou muito nesse processo de construção. Ela é maravilhosa, Bel. Nesse processo de construção que me trouxe até aqui. Então, o que eu quero? Eu quero aproveitar de todo mundo um pouquinho. De todas as experiências vividas, um pouquinho. E ir para esse vestibular preparadíssimo. Eu tenho buscado isso todos os dias. O resto, né, a técnica, o desenvolvimento, a dedicação, a força de vontade, isso não me falta. Isso não me falta. Eu só preciso que as pessoas de verdade enxerguem e entendam isso como um objetivo. E o objetivo é de ser essa voz, que não é Parauapebas que não tem, é a região. Nós cometemos uma falha muito grande em 2018. Essa região tão importante economicamente. Para vocês terem uma ideia, nós temos 2 hidrelétricas aqui na nossa região. Nós estamos responsáveis pelo equilíbrio do sistema energético brasileiro. Sem dúvida. Mais de 1.300.000 paraenses não têm energia em casa ainda. Nós pagamos uma das energias mais caras do país. Nós elevamos o nível do Pará, o maior produtor de cacau do Brasil. Onde saiu? Desta região. Nós estamos sob o subsolo mais rico do país. Nós temos belezas naturais incontestáveis que podem fazer várias utilizações disso. Não só no aspecto do turismo, mas no industrial também. Nós temos ali, vamos olhar aqui para o nosso ladinho, aqui para a nossa floresta, tão bela, Floresta Nacional de Carajás. Imagina quantos produtos, quantas essências não pode ser utilizado na indústria farmacêutica, na indústria de cosméticos. O Jaborandi já faz já é isso, exportado. fazendo uma utilização sustentável disso. Porque o mundo nos pede para preservar, mas o mundo precisa nos dar as ferramentas para a gente preservar. Ele precisa entender que essa preservação tem um preço. A gente precisa pagar, eles precisam nos ajudar a pagar esse preço. O ser humano
Ele precisa comer, ele precisa se vestir, ele precisa se desenvolver. E isso vem a partir da utilização dos seus recursos. E a boa utilização, a utilização sustentável disso é o caminho. Né? A gente precisa investir em energias renováveis, limpas. A gente precisa criar e desenvolver uma legislação que possa fazer o uso fruto desse subsolo tão rico que temos de uma maneira equilibrada, de uma maneira que a gente possa repor o que for de verdade prejuízo, coisas que são inevitáveis, mas há condições de se reinventar nesse processo. É para isso que a política existe. É para que as pessoas pensem nesse sentido. Não é ter um pensamento único, cego, unilateral, não. A gente precisa ter uma visão ampliada. O que muita gente se pergunta, e a gente ouve muito, Keniston, em relação à energia elétrica, por exemplo, é o que justifica a gente pagar uma energia tão cara se nós somos fornecedores, nós somos produtores, aliás, a gente de precisa, energia. Rani, a gente precisa entender essa arquitetura da legislação brasileira com relação a a produção, distribuição e a taxação. Eu confesso a vocês que eu não conheço esse tema profundamente. Mas eu tenho a mesma sensação e nós temos essa mesma certeza que, por que nós não podemos ser, nós como maior produtor de energia do Brasil, não poderíamos ser recompensados por isso? Porque, de verdade, essas duas hidrelétricas surgem deixando um passivo ambiental para nós. Né? Nós tivemos que abrir mão de alguma coisa para produzir essa energia. Então, por que a gente não poderia ser recompensado por isso? Então, é como aquela árvore que dá o fruto e a gente pega o fruto e manda embora. Eu preciso... Não faz sentido. Eu preciso descobrir isso. Eu prometo, eu tenho prometido para as pessoas que eu vou me inteirar muito desse assunto. E aí tem que mexer com a legislação, tem que fazer uma mobilização em todas as bancadas, inclusive Centro, Sul, Sudeste, né? Imagine você... Porque eles, de alguma forma, saem perdendo. Imagine o que é você ferir interesses de bancadas do tamanho de Minas Gerais, São Paulo. Então tem que dialogar muito. Mas eu estou pronto. Tenho certeza que você vai ser iluminado para discutir essa situação. Keniston, esse é uma pergunta assim besta, mas ela é tão interessante. Não consigo enxergar perguntas bestas. Não, mas olha só, veja bem, tem gente que briga por isso. Tem gente que fez confusão por conta disso e a gente quer saber. O povo quer saber. Por que 15h12? Por que não meio-dia? Por que não 9 da manhã? 15h12, quase 3h30 da tarde. 15h12. 15h12 surge. Primeiro tem uma necessidade de você escolher um número. Eu confesso a vocês que eu tinha pensado em muitas coisas e não tinha pensado no número. E eu, mas tá chegando a hora, eu preciso ter um número. Qual vai ser o meu número? E aí, fulano tem número tal, Beltrano, porque nós já temos 3 candidatos de mandato dentro do meu partido. E eles já estão, o número é cativo, então tá lá, então eu precisava escolher o meu. E aí eu recebi um estalo, uma coisa assim que me fez lembrar por que a candidatura? Primeiro, ela surge com um aspecto regional, né? E aí eu busco e me recordo da importância de um político da nossa região, né? Que teve 6 mandatos de deputado federal, utilizando esse mesmo número. Deu uma contribuição importantíssima para o cenário político da nossa região e do nosso estado, que é o saudoso Asdrubal Bentes. Ele utilizou esse número durante toda a trajetória política da vida dele. E eu acabei lembrando disso, liguei para o presidente do meu partido: presidente, o número 15h12 ainda está vago. Ele falou: tá, mas por quê? Aí ele me faz a pergunta: por que a preferência? Se eu queria prestar uma homenagem ao nosso saudoso Asdrubal Bentes, um cara que, no meu ponto de vista, teve muito mais acerto do que erros, e contribuiu de maneira decisiva para o desenvolvimento da nossa região. Foi uma defesa, foi uma voz ativa em defesa dos nossos interesses. E tive algumas oportunidades de conviver com Asdrubal, uma figura doce, uma figura dura quando deveria ser, e que, se você for puxar aí uma bela homenagem, hein? Trajetória de vida do Asdrubal, você vai encontrar muitas coisas boas e positivas. E esse foi o principal motivo. Já até disseram assim, lá, e eu nem lembrei também dessa. Cheguei em casa e a Julinha,
pai, homenagem pra Tamires, né? O seu número. Eu disse, como assim? Ela nasceu no dia 15/12. Olha! Não tem relação Então com a isso. pergunta não é besta, gera confusão mesmo. E gera ciumeira, Gera né? ciumeira. Eita! Mas 15/12, que bacana, hein? 15/12 você 15/12 tem que em homenagem gravar. ao Asdrubal Bench. E eu tenho certeza e peço a Deus que a mesma inspiração que foi dada a ele a partir deste número seja atribuída a mim. Que eu Nosso possa... programa de rádio lá na Arara Azul FM, o Arara News, é um programa vespertino, né? A gente começa todo dia 15/12. Pra você ter uma Tá ideia. inventando. Verdade. Demerval acabou de verdade. acabou de inventar uma 15/12, tá aqui a turma programa. aqui, que é verdade, ó. Então tem uma relação também com a Arara News, viu? Tem uma homenagem para a Arara News, viu, gente? Isso aí, gente, é a Daiane, que está aqui do nosso lado, que ela vai também participar do podcast e outras situações. Tá ansiosa, né, mana? Cristo Braga, tem uma- deixa eu fazer- Espero que vocês tenham gostado, né, dessa estreia, viu? Com certeza. Você, Sim. Daiane, Laércio de Castro, todo mundo tá... Tá passando ó, o pessoal nervosismo, eu o tô pessoal tá ali, nervosa. ó. Eu tô vendo eles aqui, eles estão ali no vestiário, fazendo massagem, preparando para botar o material e entrar em campo, correndo. Falar em entrar em campo, é bom que a gente pergunte pro senhor Kenisto Braga que história é essa de ficar homenageando o Flamengo. Eu sou fluminense, aqui Eu do meu lado vascaíno, tem um vascaíno, aí fala de Flamengo. Olha, Só pra implicar. quando o jogo é no Mangueirão, eu sou leão. Eu também. Quando o Sou leão jogo é também. no Maraca, eu sou favela, sou Mengão e ninguém tira isso de mim. Sou muito orgulhoso, cheio de alegrias e o momento do Flamengo é um momento Mas maravilhoso. você sabe que o Nos Flamengo últimos nasceu do anos- Fluminense, né? Olha, há controvérsia. Ah, não, lá Há vem, controvérsia. cara. Keniston, você falava agora há pouco de Simone Tebet, que aliás é uma bela candidata, uma bela mulher e que acho que sobretudo acaba criando ali um equilíbrio no meio de uma eleição presidencial tão polarizada. Ela chega para dar esse charme feminino que o Brasil tanto ama, que o Brasil tanto gosta. Você tem uma relação com Parauapebas, com a mulherada, projetos feitos neste sentido. Rani está hoje aqui de rosa, né? Nossa logomarca de vez em quando fica Caracterizada. rosa, né? Enfim. E a mulherada é mais de 50% do eleitorado brasileiro. Portanto, não é apenas questão de políticas públicas, não é uma questão apenas de homenagens, mas é uma questão de peso eleitoral também, de muita importância. Vamos falar um pouquinho disso para encerrar o nosso podcast falando das mulheres. Olha, Demerval, a nossa representante feminina nesta bancada, Rani Amoras, que é um grande exemplo do que a mulher pode ser, no que ela pode se transformar. Meu Deus. Então, Obrigada. vou pegar o exemplo da Rani. Olha, é uma mancha, né? Uma mancha na humanidade saber que ainda existem homens que pensam que são maiores, que são melhores, que podem oprimir uma mulher, podem violentar uma mulher, pode agredir uma mulher. E isso é uma coisa incontestável. É uma coisa contestável. É uma coisa que a gente precisa abolir do meio da nossa convivência social. E eu tenho uma dica. Pega teu filho homem, começa desde cedo a ensiná-lo como tratar uma mulher. Como enxergar uma mulher. Lembrar a importância que a mulher tem na nossa vida. Porque independente de quem seja ela, a gente parte do ventre delas. Então é fundamental que você enxergue isso. E que nós, políticos, homens maduros, que convivemos com essa realidade por muito tempo e ainda convivemos com ela, a gente possa encontrar caminhos para eliminá-la. Hoje, não amanhã. E como é que a gente vai fazer isso? Tem vários aspectos. Esse da formação é uma delas, de você preparar futuras gerações para isso. A outra é aproveitar o momento, porque a vida é agora. Ontem não podemos fazer nada e amanhã Deus pertence. Então, usar o hoje para dar condições para que as mulheres possam de verdade exercer essa superioridade que já vem com ela, que é a partir da concepção, que elas possam ocupar funções importantes dentro desse cenário. Porque é muito raro você ver quando as coisas caem na mão de uma mulher para fazer a gestão, para fazer a administração, que elas errem.
por causa que a sensibilidade delas é muito maior. Então, o que a gente precisa fazer? Qualificá-la, a gente precisa empoderá-la, a gente precisa abrir as portas. Eu acho, olha, uma coisa que é fundamental, a participação, e a Simone Tebet é um grande exemplo disso, do que pode dar certo a partir da participação feminina no meio político. Então eu quero convidar você, mulher, de todas as classes, de todas as idades, se interessem por esse tema. Eu sempre digo e repito, esse instrumento de transformação, quando ele chega nas mãos corretas, os benefícios surgem automaticamente. Nossa vida tem uma relação intrínseca com o processo político. Então, ele estar nas mãos certas é fundamental. E eu sempre enxerguei, que as mãos femininas doces, suaves, podem ser mãos muito duras para trabalhar e resultar, e trazer bons frutos e resultados satisfatórios. Nós temos exemplos bons aqui na nossa Paraupebas, em outras cidades também, onde se resolveu investir para que a mulher se qualificasse, para que a mulher mostrasse todas as suas habilidades e ajudasse a desenvolver a sociedade, ajudasse a desenvolver a cidade, o estado, o país. Eu acredito muito nisso e luto muito por isso. Sou um defensor dessa causa. Não para autopromoção, mas sim porque eu tenho um exemplo dentro de casa. Eu tive até bem pouco tempo, Deus tirou de mim a Dona Odenora. A Dona Odenora, minha mãe, professora em casa e foi minha professora na escola também, deu muitos exemplos. Meu pai exercia uma atividade chamada regatando, então meu pai passava 3 meses viajando. Então minha mãe foi muito presente na minha vida e a partir da minha mãe eu descobri a importância da mulher. Não porque era minha mãe, mas a maneira como ela agarrava as causas, a maneira como ela se propunha a ser grande, a ser mais forte, a criar os filhos, a educar os filhos, a ajudar o marido, porque a ausência dele necessitava que ela ocupasse algumas lacunas que estavam ali. Então, foi fundamental essa convivência com a minha mãe. Me trouxe essa essência de acreditar no poder, na importância, na sensibilidade dessa convivência com a mulher. A gente precisa enxergar a mulher de verdade. Não, vamos parar com essa história, gente. Vamos abolir isso em definitivo da nossa convivência social. Somos o que queremos ser, precisamos ser o que queremos ser. E, acima de tudo, precisamos ser felizes. Antes de mais nada, agradeço, viu, Kenny? Passou um filme agora falando aí, até porque tua mãe e a minha foram amigas. Sim, minha professora querida Ana, a professora Maria Helena Mora, assim, tem uma passagem fundamental, até porque tinha uma relação mais próxima com a minha mãe e por causa disso a gente acabava convivendo não só no ambiente escolar, mas no ambiente familiar também. E meus pais falavam muito dos teus pais, como eles eram, como era criações muito parecidas, mas não era isso que eu ia falar. A verdade a gente vai ter muitas outras oportunidades para falar sobre... Aí que eu me emocionei, desculpe. Vale. Aqui no Podcast vale tudo. Pode tudo. Até se emocionar. Até se emocionar. Sobre esse teu trabalho de projetos para as mulheres, que é o que a gente precisa certamente destacar, é o Cidade e Igualdade. Agora é um programa longo, gente. Olha, a gente vai passar mais 1 hora falando tem aqui. Tem uma coisa muito bacana ligada à Cidade e Igualdade. A política me trouxe uma outra grande amiga, uma pessoa que eu passei a admirar a partir da convivência, que é a primeira prefeita mulher de Abaetetuba, primeira prefeita eleita e reeleita, né? Nunca nenhum candidato conseguiu ser reeleito em Abaetetuba. E a prefeita Francinete, primeira mulher eleita e primeiro prefeito ou prefeita reeleita. E hoje está no seu 3º mandato. E eu, quando tomei a decisão de ser candidato, eu procurei a prefeita Francinete, muito em consequência de eu ser um abaetetubense. E as minhas raízes, a minha memória afetiva está muito ativa ainda. E eu fui procurar a prefeita e olha, confesso, foi um verdadeiro vestibular para aquela figura tão agradável, tão inteligente, tão decidida a me aceitar como candidato único dela a deputado federal. E sabe o que foi o fator decisivo? Foi exatamente o Cidade e Igualdade. Depois de várias tentativas, várias conversas, e aí já estava, quando eu achava que ela ia dizer, não, tá decidido, vou te apoiar, ela dizia, mais um pouquinho, preciso avaliar mais um pouco. É uma mulher muito sábia. E aí, quando eu imaginava que estava tudo certo, ela disse, não, Kenny, falta um último quesito. Eu disse, qual? Eu quero ir a Parauapebas.
quero saber de verdade como é que as pessoas te veem, o que é que você faz lá, e depois eu tomo minha decisão. Eu falei, prefeita, seja muito bem-vinda. E para minha sorte, ela, que é uma defensora ferrenha das questões que envolve a participação da mulher no processo de gestão e no processo da convivência social mesmo, ela chega exatamente no dia que eu estou lançando o Cidade de Igualdade. Aí já convido ela para essa solenidade e lá ela percebeu, primeiro, a amplitude do projeto, a importância do projeto para a nossa cidade. E segundo, a sensibilidade que a gente usou para criar aquilo. Não foi para autopromoção política, mas sim para resgatar um problema que a gente identificou muito rápido. O prefeito Darcy tem muita sensibilidade, a gente descobriu que nós tínhamos a maior rede de proteção à mulher, mas que faltava um elo nessa corrente. Quando a gente fazia toda aquela proteção, aquela recuperação psicológica, aquela recuperação jurídica e tal, que a gente dizia, você está pronta para viver e voltar para o convívio social, ela acabava voltando para os braços do agressor. Isso. Por quê? Porque não conseguia ter a sua independência financeira. E o Cidade de Igualdade veio também para isso. Primeiro surge com essa ideia, a partir desse problema. E depois da necessidade da gente ter mão de obra mesmo, acabou. A gente precisa ir quebrando esses muros. Mas não é simples mão de obra. Não. Eu acho que o grande diferencial, o grande diferencial do Cidade de Igualdade é justamente porque oferece profissões que geralmente é um genuinamente homem é que até bem pouco tempo, porque isso para mim já está acabando, esses muros estão sendo derrubados. Eram profissões genuinamente masculinas, né? Sim. Um operador de máquinas pesadas, pedreiro, carpinteira, eletricista, e as mulheres estão buscando essas profissões, e numa cidade onde temos uma carência muito grande, tem uma necessidade desses profissionais, e essas mulheres estão conseguindo ser felizes. E já estão dando exemplo ali, construindo Florinho do Mundo, tá Já, sabendo? tô sabendo. Que elas estão construindo melhor que os homens, Não tem dúvida. É verdade. Onde elas põem a mão, a coisa fica bem melhor, bem mais bonita, bem mais aprazível. E é isso, mulher é tudo, mulher É nóis. mulher tem do Keniston Desculpa aí, tá, todas as Benerval? reverências do mundo. Desculpa. Toda a nossa reverência às mulheres. Keniston Braga, Rania obrigado, Mortes, queridão. Shazam. Obrigado a todos Prazerzaço, vocês. hein? Ó, Caramba. nossa, tem coisas na vida que é muito prazeroso fazer, e dialogar com vocês é uma delas. A gente passaria aqui o dia inteirinho. Se deixar, vai embora. A gente ia falar de Flamengo, de Vasco, Fluminense. Fluminense. A gente ia falar dos nossos bem, filhos, muito falar da obrigada. nossa cidade, do nosso país, da disputa para a presidência da República, da disputa para o síndico do prédio, enfim. Tem muita coisa. É, A gente quer saber, depois de outros programas, a gente quer saber das tuas intimidades. Todas. A gente vai perguntar. todas que eu puder. Viu? Se prepara. Vou trazer a Dona Lica para esse podcast. Isso. Bom, a gente bateu esse super papo inicial, começando o podcast com essa figuraça que Parauapebas já conhece muito bem, a Baetetuba já conhece muito bem, muitos no meio político já conhecem muito bem. A região A daqui, região. pelo trabalho E desenvolvido. os 144 municípios paraenses têm conhecimento deste nome, deste homem, deste político que surge com esta super missão de ser a nossa voz lá em Brasília. Exato, por isso mesmo você não pode deixar de acompanhar sempre o podcast, porque aqui você vai conhecer com maior profundidade o Keniston, quem é ele, o que ele gosta, o que faz, quais são as propostas, e a partir daí a gente tem certeza que você vai chegar à conclusão de que ele é a pessoa mais preparada para ser o nosso representante lá na Câmara dos Deputados. Então sempre acompanhe a gente. Muito obrigada, Keniston, pela presença. Fica aqui um pedido. Me deixa ser a nossa voz. Me deixa ser a nossa vez em Brasília. Grande abraço a todos vocês. Nos acompanhe. Vai vir mais. É isso aí.